Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um pod ou videocast. Por enquanto tá sendo um vídeo, né? Mas a gente já tava discutindo hoje se vira pod ou não. Depois vocês mandam aí o que vocês preferem, que tenha vídeo ou não. Mas sejam bem-vindos, vocês que estão chegando por agora, que não me conhecem. Eu sou o Alceu, sou médico, essa é minha esposa. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse novo capítulo da nossa história aqui, né, no podcast. Ainda Fala, vídeo ou pod? isso Eu aí. sou esposa do Dr. Alceu, estou aqui para ser a sua voz. Eu falei que a Lorena é a parte leiga para É, trazer as e pra curiosidades e gente, as dúvidas. a gente deixar mais raso, Equilibrar. né? Então, gente, curte esse vídeo, compartilha. Aqui a gente traz sempre muita informação sobre saúde, sobre estilo de vida, sobre mindset, que eu acho que Mudança, né? é o nome do podcast, que é para mudar a mentalidade. E hoje o tema é um tema muito esperado, que muita gente sempre manda pedindo. Eu acho que hoje, sei lá, talvez 60% do que eu recebo no meu consultório é em busca desse tema, desse assunto. E hoje nós vamos falar de terapia de reposição hormonal nas mulheres, principalmente na menopausa e perimenopausa. Então, Gente, hoje é tema é polêmico. polêmico. Vem com a gente que tá incrível. E aí vamos começar então. Antes de mais nada, é importante entender que a mulher, ela nasce... às vezes vocês vão me ver olhando aqui pra baixo, gente, porque eu tô seguindo aqui pra eu ver alguns artigos, alguma coisa pra trazer pra vocês, pra eu lembrar. Então, antes de mais nada, eu queria trazer o termo repor modular. Porque Porque se fala fica... muito reposição hormonal, modulação, qual a diferença, No né? final das contas, é a mesma coisa, gente. Então, assim, as pessoas às vezes usam o termo modular para tentar atenuar, como se fosse ruim, repor hormônios. Então, assim, é a mesma coisa, é fornecer hormônios. Eu penso um pouco que talvez seja diferente quando a gente pensa que repor é fornecer algo que está faltando a alguém. Então, isso é repor. E modular é modular o organismo para que talvez aumente a produção endógena. Então, isso talvez seria modular e o outro seria repor. Mas no final das contas, eu vejo aí quando o pessoal tá falando na internet, modulação hormonal é diferente de reposição. Não. É a mesma coisa. É repor hormônios, é fornecer aquilo que tá faltando. E aí a gente tem várias formas de fazer isso. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que é muito importante que a mulher se observe, se conheça, para que ela detecte as oscilações, as variações, as baixas hormonais que vão acontecendo ao longo da vida. Você sabia que a gente tem um pico de produção de hormônios? Não, quanto? Acontece aos 25 anos, gente. Jesus, já Para passou. algumas pessoas aos 30. Todo mundo depois disso vai viver quedas hormonais, né? Isso é envelhecer e é normal para todo mundo. Só que algumas pessoas têm essa perda mais acelerada e outras de forma mais lenta. Isso tem muito impacto no estilo de vida. Viu, gente? Então, se você já passou dos 25, já tá aqui no miolinho aqui pra aprender um pouco. E aí, quanto mais se cuida, melhor. Porque quanto melhor o estilo de vida, melhor a alimentação, menor o sedentarismo, pessoa que não é obesa, no geral, elas tendem a reduzir essa velocidade com que ocorre o envelhecimento. E envelhecer é igual a perder hormônios, né? Eu falo É sempre tudo. para os meus pacientes: você tem 35 anos, você tem 40 anos, então sua tireoide tem 40 anos. Seu ovário tem 40 anos, seu testículo para o homem tem 40 anos. Então é óbvio que é diferente de quando você era muito mais jovem. Então isso é muito importante. E é tão importante isso que eu tô falando da mulher se conhecer e do homem também, mas aqui a gente tá falando mais hoje, né, de reposição hormonal feminina, em algum momento a gente vai falar masculino também, de se conhecer para perceber essas alterações. Porque o quanto antes a gente detecta baixas hormonais, piora na qualidade de vida, melhor. A reposição hormonal na mulher, já na menopausa, o ideal é que a gente perceba isso na transição ainda. Então, vamos para uma pergunta. Você me gerou uma dúvida. Então, assim, por exemplo, eu tenho 35 anos. Qual é o momento de começar esse acompanhamento? Porque a gente cresceu quando a gente é adolescente, a gente cresceu pensando assim, quando eu for lá para meus 45 anos, tararã, que eu tenho que preocupar com isso. Então, hoje, pelo que eu entendi, não é Não, bem com assim. certeza não. E assim, nem sempre a gente vai tratar uma mulher que está ainda numa fase mais jovem com reposição. Muitas vezes, aí entra aquela modulação que eu estava falando. Muitas vezes é mudança do estilo de vida, é redução da inflamação do organismo, que a gente tanto fala por aqui. E muitas vezes melhora a produção hormonal. Mas a partir dos 30, 35, a mulher tem que estar ligada nisso, porque muitas delas, hoje mais frequente ainda, já estão experimentando uma transição menopausal.
35, 40 anos. A transição menopausal, por definição, ela ocorre 3, 4 anos antes da menopausa. E a menopausa no Brasil, no geral, é de 48 a 52 anos. Mas isso vem abaixando. E isso vem diminuindo. Tem sido cada vez mais frequente com que a mulher comece essa transição menopausal antes disso. Então, se o normal, o mais comum é menopausa de 48 a 52, se a gente somar 4 anos antes, aos 44 ela já pode estar vendo uma transição. Mas tem mulheres que experimentam isso 10 anos antes. Olha Então, isso. aos 34, aos 35, aos 36. E por isso é tão importante. E nesse período de transição, talvez seja a melhor janela de oportunidade, o melhor momento da gente começar mudanças na saúde dessa pessoa. Não necessariamente na reposição hormonal, algumas vezes sim, é necessário, e aí a gente começa. Né? Independe dessa idade, pode ser aos 35, pode ser aos 40, mas muitas e muitas vezes melhorando a qualidade de vida já é o primeiro momento disso. E assim, transição menopausal, gente, se eu fosse falar pra vocês a grande assinatura hormonal disso, eu falo isso muito no consultório para meus pacientes, é a baixa da progesterona. É um dos primeiros hormônios que piora. Testosterona não vou nem entrar no mérito, né? Porque eu acho que é muito frequente. Depois a gente fala disso. Mas progesterona, a baixa dela. E aí, por isso que nessa fase é muito comum a mulher começar a ter mais TPM, mais cólica, muitas vezes retenção, inchaço, que talvez que muitas não tinham tanto antes. E aí, à medida que elas vão envelhecendo, e que vai caindo um pouco a produção de progesterona, isso acontece. Piora sono. Então vamos pensar aqui, transição de menopausa. Quais são os primeiros sinais, sintomas? Então, primeiro, a mulher começa a ter queda de metabolismo, acumula mais gordura visceral, gordura abdominal, começa a perder massa magra, então uma grande chance de desenvolver o que a gente chama de sarcopenia, é quando a gente tem perda de massa magra. A mulher começa a ter ciclos irregulares, então começa a demorar um pouco mais a vir a menstruação, ou vem 2 ciclos no mês, ou durava 3 dias, 4 e agora dura 7, dura 8 de sangramento. Então essas oscilações hormonais já anunciam pra gente pródromos de que ela tá mais perto da menopausa do que longe. Olha. Isso é bem bacana de começar a entender e perceber. Então, eu acho que assim, se parasse aqui, já teria valido a pena para a pessoa perceber que menopausa, que baixas hormonais não está ligado apenas à piora de libido. Porque se liga somente um ponto, né? Na verdade é tudo, né? É tudo, gente. Os hormônios trabalham a nosso favor. É que até pouco tempo atrás e até muito hoje, a grande recomendação de reposição hormonal é desejo sexual hipoativo, que é a baixa libido. Como se fosse só isso importante. Mas. E sempre vem, né, acompanhado disso. Eu vejo muito no consultório. A tríade, assim, de comecei a ganhar mais peso, dificuldade de emagrecer, perda de massa magra e minha libido tá ruim. É muito frequente. Fora isso, ciclos irregulares e tudo mais. E nessa fase de oscilação, então a mulher que tá na perimenopausa, aí já vamos pensar numa mulher depois dos 40, 40 e poucos, a gente começa a ter ciclos ovulatórios, ciclos onde ela não ovula, e por isso é comum ter meses onde não tem menstruação, ou tem mais de uma, porque ainda tem uma reserva, e aí tem ciclo que ela começa a recrutar muitos folículos e ovula 1, 2 vezes, então tem escapes e fala assim, eu menstruei no início do mês, mas no meio do mês deu um escapezinho. Talvez seja uma outra menstruação que possa ter ocorrido ali, ou não. A gente tem que avaliar melhor. Mas aqui o que mais acontece são essas oscilações. Então começa a subir um parâmetro no sangue, que a gente chama de FSH. É um pró-hormônio, vamos dizer assim, porque ele não é um hormônio propriamente dito, que é liberado na hipófise. Então é um sinalizador, é um mensageiro, acho que é a melhor definição dele. E esse FSH vai lá no ovário da mulher e faz ele produzir estradiol. Estimula a produção de estradiol. Esse FSH vai subindo nessa fase de transição menopausal. E você sabe o que é o grande problema disso? Aumento de risco de doença cardiovascular. Olha, aí você começa a sentir as consequências das mudanças hormonais. E a importância de se abordar isso de uma forma muito mais séria. Né? E não apenas pensando que reposição é apenas para a libido, é importante apenas para isso. Como se fosse algo... Não que não pode falar a palavra supérfluo, né, gente? Isso é importante, né? Para a saúde feminina, né, do casal, de qualquer pessoa.
mas fica muito Simplório, pequeno, né? simplório, né? Ah. Pensando só nesse... É mais profundo. As coisas É mais profundo. E assim, essas altas de FSH, que é esse mensageiro que vai lá no ovário e estimula a produção de estrogênio, ele ocorre muito nessa fase e as altas desse FSH aumentam o risco de doença cardiovascular. Então, assim, a mulher, ela. O que a gente tem? Até a menopausa, 5 homens infartam para cada mulher. Na menopausa isso iguala. Olha, gente, Então, nossa, assim, isso fica. é muito sério. Isso é muito sério. E esse FSH alto, já antigamente, né, até muito tempo, até hoje muita gente ainda acha isso. O FSH a gente só tem receptores para ele nas gônadas, então nos ovários, no caso do homem nos testículos, e não, a gente tem receptor de FSH no fígado, nos adipócitos, nas células musculares e no endotélio, que é aquela camada que fica dentro dos nossos vasos sanguíneos. E o FSH alto se liga a esse endotélio, gera uma cascata de inflamação e acelera o processo de aterosclerose, ou seja, a formação de placas, que pode obstruir um vaso e gerar um infarto, um AVC, uma estenose, e aí aumenta o risco de doença cardiovascular. Gente, eu não sei vocês, mas isso pra mim é novo, tá? Vocês estão achando que isso aqui Tá não é vendo? chato. Tipo assim, vocês não ficam com medo não, porque eu fico horrorizada. Por isso é muito sério. Então, assim, o que causa fogacho na mulher? O calorão é a baixa do estrogênio, e aí o FSH sobe muito. Então, o FSH alto é o que causa o calorão, o fogacho, pela falta do estrogênio. E naquele momento que a mulher tá tendo calorão, aquelas ondas de calor, é um evento cardiovascular. Ela pode infartar, ter um AVC. Olha. Naquele momento há uma elevação de pressão arterial, há uma vasoconstrição, então é muito importante a gente falar disso. Nossa, gente, tá? A gente, ai, só tô sentindo calorão, assim, gente. As mulheres faziam isso e a gente achava que era até engraçado, né? Tipo, ai, tá com calor. E é tranquilo, é normal. Não precisa ser, não precisa conviver com isso. No geral, sem reposição, sabe quanto tempo pode durar os fogachos? 10 anos. Nossa, gente, ficar 10 anos Não passando dá. Não dá. calor. E assim, eu convivi com mulheres, né, tias, ou pessoas né, que viveram isso, a pessoa chega a suar, assim. Você vê que é algo muito forte. A pessoa sua, assim, no meio de um ar-condicionado. Exatamente. E aí não precisa viver assim, a gente pode já começar a abordar essa mulher e assim como eu disse, nessa parte de transição menopausal, sobretudo nas mulheres que ainda estão ali nos 35, 40, muitas e muitas vezes a gente não necessariamente começa com uma reposição hormonal. A gente pode começar modulando o intestino, melhorando a inflamação, melhorando o funcionamento do organismo. Eu falo assim, o tempo inteiro a gente tem que buscar, isso é uma busca muito minha, de reestabelecer a fisiologia normal da pessoa. Porque quando a gente reduz... Gente, eu vejo muito isso no consultório. Tanto para homens quanto para as mulheres. À medida que a gente muda o estilo de vida, principalmente da pessoa que não se cuidava. Então ela perde peso, ela começa a fazer atividade física, ela se alimenta bem. A gente consegue reduzir parâmetros de inflamação. E isso a gente sempre mostra através de exames também. Aumenta muito a produção hormonal. Então testosterona sobe, melhora a TPM, melhora a cólica. É ou não é? Você já experimentou isso? Melhora espinha, acne, é ou não é? Totalmente. Reduzir inflamação é muito importante. Então, muitas vezes nessa fase, isso é abordar, isso é modular hormônios, isso é melhorar a produção. E naquelas onde há realmente a necessidade de reposição, não é um tabu, a gente vai fazer essa reposição. Porque, assim, eu queria entender assim, porque, gente, realmente é um tabu, né? Muito. Não sei se foi uma época, sei lá, uns 10 anos atrás, muitas mulheres que, né, ficaram muito fortes, aquela questão do voz grossa, pelo e tal, que criou todo esse medo, que eu vejo que as mulheres têm muito medo de falar sobre isso, de experimentar, em sua maioria. Assim, vem esse mito, né, do fisiculturismo, e as pessoas usavam muito, aí falavam muito em bomba, né, gente, para fins estéticos, então o uso exagerado de doses hormonais, sobretudo de testosterona. Isso é diferente, o que a gente está falando aqui é reposição, repor o que está faltando. Quando a gente pensa apenas em fins estéticos, muitas vezes o que as pessoas fazem é usar hormônios quando não há indicação. Quando não há uma deficiência, quando não há uma falta, ou às vezes até há uma falta, mas ela usa em doses extra suprafisiológicas. Então 10 E aí vezes. sim a gente pode ter problemas. Agora, uma reposição bem feita com cautela, não, a gente pode dirimir muito esses riscos. E aí eu acho que o tabu pode cair por lá. Esse eu acho que é um do tabu, né? Questão estética da mulher ficar acontecer essas questões que ninguém quer. E também há um medo, né? O medo que liga-se à reposição, ao câncer, a todas essas questões, assim. É exatamente esse estudo aqui que eu tava procurando, mas não achei. Mas assim, existem 3 grandes estudos de meta-análise, então são os estudos que têm mais embasamento científico, que mostram que reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama. Então, aí agora eu joguei um balde de água fria, né, gente? Mas eu vou explicar por quê e como for. São 3 estudos, chama Habits, Stockholm e Liberate.
Esses são os estudos que, no geral, associaram o aumento da reposição hormonal com o risco de câncer de mama. A questão é que esses estudos são muito antigos e são estudos feitos com reposição, muitos deles usando hormônios diferentes do que a gente usa hoje. Então, usando, na verdade, assim, eu não gosto nem de falar que são hormônios, que são remédios que imitam hormônios. Usava-se muito, e tem estudos mostrando que isso sim aumentou o risco de câncer de mama, um remédio chamava Premarin, que é derivado de urina de éguas prenhas. Então, assim, é óbvio que é uma potência absurda, não é um hormônio que a mulher reconhece como, o organismo reconhece como próprio. Então, assim, claro que vai ter efeitos colaterais. Então, associava-se muito isso, e também os estudos mostram, os estudos que existem grandes, né, grandes, que foram esses 3, eles usaram também como reposição de progesterona medroxprogesterona, que não é o que a gente usa hoje mais, pelo menos não é o que eu uso na minha prática, que são derivados de progesterona e que sim, acabam por ter maiores chances de efeitos colaterais. E até esses estudos mostraram um aumento de risco de câncer de mama, um aumento, se a gente for olhar, um aumento relativo muito pequeno. É porque às vezes a mídia traz e sai muito isso noticiado, o aumento do risco absoluto, e às vezes isso fica grande. Mas quando você individualiza e joga isso para um risco relativo, reduz muito. Para vocês terem ideia, gente, o risco de fumar e ter um câncer é maior do que uma reposição hormonal. Ainda que seja essa reposição, que não é o que a gente costuma usar hoje, não é o que eu uso. Obesidade aumenta muito e muito mais o risco de câncer do que reposição. Estresse. Então, assim, será que é viver uma vida com a qualidade de vida ruim, com medo de desenvolver um câncer, sendo que agora a gente está falando de reposições diferentes, hoje a gente fala muito dos hormônios isomoleculares. Talvez você tenha ouvido o termo bioidênticos, mas o mais correto de falar é isomoleculares. Que são iguais. Eles são, a molécula é muito, muito praticamente semelhante, idêntica ao que a gente produz no nosso corpo. Então a chance de efeitos colaterais pode diminuir com isso. E já temos vários estudos menores, a gente não tem estudos tão grandes como esses que eu disse, com esses hormônios, mostrando muito menor risco. Muito menor risco. Tem uma grande estudiosa dos Estados Unidos, esqueci o nome dela, ela se fugiu da minha mente. Não sei se é Rebecca Glaser, acho que é. Acho que é isso mesmo. E ela faz muito implante hormonal, muita reposição de hormônio isomolecular, então de progesterona, estradiol, testosterona, alguns na forma de implante, outros não. E ela já tem vários estudos mostrando que não aumentou o risco de câncer, que dependendo do hormônio foi protetor, que é no caso a testosterona, que a gente pode falar ali na frente. Então, assim, eu sempre falo assim para minha paciente no consultório: eu posso te afirmar que a reposição hormonal não vai aumentar em nada seu risco? Não, não posso. Mas eu te garanto que você melhorando o seu estilo de vida, a gente controlando, fazendo uma reposição com doses baixas, a chance é muito mínima de ter aumentado. Né? A gente sempre tem que considerar que a pessoa tem uma chance dela. Uma chance familiar, uma chance por alguma razão, pelo estilo de vida que ela vinha levando. E a reposição leva a culpa de tudo, né? Eu penso assim, se você pensar nessa medicina hoje nova, que é uma medicina que é total, antigamente a gente era acostumado com a medicina assim, né? Muito subdividida. Agora a gente pensa no ser humano como um todo. Você não pode pegar um fator, sendo que a pessoa às vezes ou ela fuma, ou ela é muito estressada, ela não dorme bem, ela não faz atividade física, e colocar, né, só porque é no bolo. Então, assim, se você é uma pessoa que realmente se cuida, que né, se alimenta bem, eu acho que não tem que ter nenhum tipo de receio. E na minha opinião, assim, é essa pessoa que merece reposição hormonal. Eu falo isso para os pacientes: você tem que merecer reposição hormonal. Porque se você não se cuida, se você tá obesa, se você fuma, se você não faz atividade física, é claro que você é uma bomba para ter câncer. E aí a gente vai fazer uma reposição hormonal? É claro que quando vier a doença, a culpa vai ser de quem? Da reposição hormonal. Da reposição hormonal. Então, assim, eu falo que a paciente tem que merecer. Então, ela não é que ela precisa ser perfeita, mas ela tem que falar assim: não, eu me comprometo a começar uma atividade física, eu me comprometo a parar de fumar, eu me comprometo a melhorar a minha alimentação, a ter hábitos muito mais saudáveis. E aí sim nós estamos falando em prevenção do risco de câncer. E é até legal que hoje a gente já tem estudos mostrando que a testosterona é protetora para a mama. Olha. Então, assim, isso já é um grande... E assim, eu tenho pacientes que falam: não, então eu quero repor só testosterona. Tudo bem, se você tem indicação só da testosterona, ok. Mas e o resto, né? Aí tem que ser muito bem avaliado.
Mas que eu tava falando antes da grande queda da progesterona, e ela é muito importante, porque o que acontece? A mulher nessa transição de menopausa, ainda que não parou totalmente de menstruar, porque você sabia que menopausa, por definição, é a última menstruação? Ah, é? Aquela data é a menopausa. Tipo, se a pessoa ainda continuar menstruando, não Não é é. menopausa, é climatério, é perimenopausa. Então, menopausa você precisa menstruar, parar de menstruar hoje e ficar um ano sem menstruar. Aí é menopausa. Então, tem que ter um ano aí. O que acontece com essa mulher nessa transição, que ainda menstrua, fica 2 meses sem menstruar e que tá tão mal? Insônia, depressão, mudança de humor. E soma-se a isso um período em que a mulher ainda vive o ninho vazio, né? Muitos filhos saem de casa para estudar, né? A gente Aí você vê tem como vivido muito mulher. isso agora com a minha família do interior, né? Minha irmã e a É, filha dela vem vindo e ela já tá chegando aos 40. Então, hoje então que a mulher tem filhos um pouco mais velhos, isso é uma verdade, né? Então, os filhos saem para estudar, ou vai fazer faculdade em outro estado, fora, ou você mora no interior, e aí a casa fica vazia, aí ou até soma-se a mesmo baixa a hormonal. dependência, né? Às vezes tá até dentro da sua casa, mas assim, um jovem de Ah, 18 anos está exato. o dia inteiro na rua, Ah, faculdade, amigos, né? Então às vezes, a mulher que tinha um monte de atividade, além às vezes trabalho, ainda tem um monte de atividade, só aquela atividade reduz, você se sente. Porque a maternidade é isso, gente, é o cuidado, né? Você fala que a minha maternidade parece que tá meio abalada. Aí vem a fator fisiológico, né? O fator hormonal. Aí, às vezes uma mulher que não tá se cuidando tanto. E aí, assim, gente, o mundo é injusto. É muito injusto. Eu vou falar isso pra Jesus um dia. Porque aí a mulher não se cuida mais ou menos, o cara também se cuida mais ou menos. O que acontece? O cara tá lá todo bonitão e a mulher tá acabada. É que quem vive menopausa é mulher, gente. Homem, inclusive esse termo andropausa eu nem gosto, porque o homem não para de produzir hormônio. Ele vive um declínio hormonal, também reduz. Mas parar é a mulher. E aí é complicado. Aí a gente aceita, a gente engole o Não, choro. aceita não, cuida. É, e cuida. É Cuida. isso que eu falei, aceita, engole o choro e E vai que procurar coisa. um médico Exato. pra te ajudar a ficar. E aí, se você faz o caminho contrário, já é diferente. Eu falo que a mulher tem essas vantagens também. Eu fico vendo, por exemplo, uma Cláudia Raia, gente, a mulher tá grávida, vai começar. Mas mesmo antes de estar grávida, assim, quantas mulheres hoje com 50 e poucos anos, lindas, Às vezes mais bonita do maravilhosas. que quando eram mais jovens, né? Isso, mais bonitas, porque eu acho que também vem a plenitude, a mulher tem suas coisas, né? E aí eu vejo, gente, realmente envelhecer com saúde é muito possível, né? Muito, total. E assim, eu acho que deve ser a busca de todo mundo. E aí eu tava falando disso, né? Da mulher que fica com insônia, da mulher que muda o humor, às vezes fica mais deprimida ou mais ansiosa. E nessa fase ela fica muito órfã de médico, eu falo isso. Porque ela ainda não tá na menopausa propriamente dita, e às vezes ela vai no ginecologista, não, tá tudo bem, vai no endócrino, e todo mundo tá tudo bem, mas não tá, porque ela tá mal. Entendeu? Ela tá mal, então a gente também tem que aprender a olhar além dos exames. Eu Às acho que vezes, você, fazendo parênteses, tem que procurar um médico que olhe além dos exames, que olhe no seu olho e fala, o que você tem? Porque eu acho que foi o tempo, gente, assim, eu posso falar, né? Dessa medicina de exames, essa medicina, o que você está sentindo e vai ali e passa, não, gente, o que você tem? A sua angústia, nem, né? Então, eu acho que os exames, né, nunca podem ser substituídos, são maravilhosos, eles são faróis na noite, eu falo assim. Mas, independente de ter ou não esse farol, o que você está me dizendo é mais importante, porque a gente tem que tratar a pessoa, o paciente. Então, se ele tem queixa, ainda que o exame não me diga muito, ele tem que ser tratado. E às vezes não é com reposição mesmo, às vezes é com essa modulação do estilo de vida, do intestino, da saúde, e aí vai melhorar. E outras vezes sim, é com reposição. Então a queda da progesterona, então eu falei a queda do estrogênio aumenta o FSH e aumenta o risco de doença cardiovascular. E agora eu falo que a queda da progesterona aumenta o risco, a chance e é bem frequente de insônia, então piora do padrão do sono, irritabilidade, depressão, porque a progesterona, quando metabolizada no organismo, ela vira alopregnenolona, é um dos metabólitos, e ela se liga a um receptor no nosso cérebro, estimulando o GABA. GABA é o nosso neurotransmissor mais relaxante, mais que deixa a gente mais tranquilo. E aí, quanto menos progesterona essa mulher tem, menos GABA ela vai ter, mais agitada ela vai ficar, menos sono, mais insônia. E aí a vida complica. E às vezes começa o que nessa fase? Antidepressivo, remédio para dormir. E às vezes a gente está tratando tanto essas mulheres com essas medicações, sendo que o que ela mais precisava nessa fase era de uma boa reposição hormonal. Algumas vezes é essa a resposta, não estou falando que são todas, mas muitas vezes. Então a gente precisa ter um olhar muito carinhoso e muito crítico para isso, muito detalhista para a gente tomar cuidado e não tá subestimando essas quedas hormonais que são tão importantes. Que mais? E aí
Pode perguntar. Progesterona. Estradiol e testosterona. Agora vai. Testosterona é a mais famosa, né, gente? Então, Mulherada testosterona. quer ganhar massa aí igual eu. Testosterona tá grande, né, implicado assim no ganho, na queda, na baixa testosterona, na queda de massa magra, no aumento da gordura abdominal e visceral, na piora da libido, mas também estrogênio, porque o estrogênio modula os receptores. Então de nada adianta eu bombar de testosterona se eu não tenho bons níveis de estrogênio, de estradiol. O estradiol, inclusive, é importante para a memória. Piora tanto, né, a memória da mulher quando ela vai envelhecendo e muitas vezes é fruto da queda do estradiol. Existe um estudo muito legal mostrando que reduziu o volume do hipocampo, que é uma área relacionada à nossa memória, mas também a emoções e tal, pela queda do estrogênio. E aí o estudo mostrou assim, uma curva em um invertido. Então, quanto melhor o nível, então o ápice melhor o nível de estrogênio seria melhor memória, e quanto mais baixo seria pior, mas também quanto mais alto também pior. Então as oscilações hormonais são problemáticas. Então eu não quero nada de hormônio em excesso, desculpa, mas também não quero em falta. Então, gente, começou. Tá, falamos dos hormônios principais. Testosterona, que eu não finalizei. Então, tá relacionado a isso, a massa magra, tá relacionado a libido, tá relacionado a energia, disposição, também ao humor. E é uma coisa muito importante que pouca gente fala. Que a baixa da testosterona e da progesterona, lembra que eu falei que um dos primeiros que cai progesterona, já nos 35, já aos 40, aos 40 e poucos, tá relacionada à perda de massa óssea. E por isso que a mulher desenvolve tanta osteoporose, tanta osteopenia, muito mais do que o homem. É muito mais frequente. Primeiro, pela baixa da testosterona, que nela é muito menor, e ela tem essa oscilação tão grande da progesterona. Então tem vários estudos mostrando que reposição de testosterona melhorou muito massa óssea, mas quando associado com progesterona, com estradiol, mais ainda. Olha, isso é interessante, porque é um problema, né, gente? Envelhecer e perder massa óssea, a gente sabe que a velhice vai causa ser... de pior qualidade de vida, de fratura, de muitas vezes uma pessoa de uns 60 anos que é jovem, quebrar um fêmur, uma perna e falecer por isso. É muito frequente. Mas eu falo que isso é um absurdo, assim. Porque isso é o quê? Não foi bem assistida, não praticou uma atividade física, não também, isso também é muito importante. É o paciente que também não assumiu a sua responsabilidade. Porque massa óssea, reposição hormonal é importante? Sim. Quando há falta, sim. Mas também atividade física. O hormônio não faz milagre, gente. Não faz milagre. Então a gente precisa entender que a alimentação é importante, a atividade física é importante. Porque, por exemplo, testosterona é ótimo. Mas se eu não tenho uma boa alimentação, se eu não me cuido, se eu não treino, ela faz o oposto. Você vai engordar, vai ganhar peso. Olha. Então, assim, a gente tem que entender que tem uma corda para dois lados. A gente tem a função do hormônio, mas a gente também tem a função do paciente que tem que estar bem abraçado com a gente. E outra coisa que eu queria falar muito, quando a gente inicia alguma reposição hormonal, não muda o acompanhamento de exames. Não é porque eu faço uma reposição que eu tenho que fazer exame agora todo mês. Não é assim. O primeiro ano a gente fica um pouco mais próximo dessa paciente, então às vezes a gente de 3 em 3 meses, depois vai em 6 em 6, até a gente ajustar a dose, acompanhar tudo direitinho. Mas depois disso fica muito mais tranquilo, é como uma pessoa que está acompanhando a sua saúde. Então isso também é uma grande dúvida das pessoas. Tipo, preciso fazer mais exames? Pra ter cuidado, né? Preciso fazer mais mamografia agora? De jeito nenhum. Tá. O acompanhamento é mais ou menos o mesmo. Então, doctor, mais uma pergunta. Agora vamos pensar como que a gente vai, né, repor esse hormônio. Aí temos as vias. Aí o famoso chip da beleza. Nossa, aí eu já saio aqui do vídeo, corta e para, porque é chip, gente. O que é chip da beleza? Não existe esse nome, é errado a gente usar esse nome, porque não é um chip, é um implante hormonal. Então, assim, quando a gente decide por repor hormônios, primeiro a gente avalia a paciente, as queixas dela, aí a gente olha para os exames para nos direcionar e a gente identifica que sim, ela tem indicação de reposição. Aí nós vamos escolher as vias de reposição. E aí a gente pode repor através de vias injetáveis, via oral e via de implante. Via oral, sinceramente, eu não gosto, não uso muito, porque o estrogênio, principalmente, sofre... Toda via oral de medicação, ela sofre uma metabolização no fígado. E o estrogênio piora muito a coagulação, pode causar distúrbios hepáticos, inflamação. Então, particularmente, eu não gosto. Tem o seu valor. É uma reposição mais barata. E, por exemplo, se a gente vê, no SUS, a gente usava muito a reposição oral de estradiol. É o que a mulher tem acesso. Então, não vai fazer? É a melhor via para ela. Mas se a gente tem chance de ter opções melhores e a pessoa tem condições disso, então eu prefiro optar por vias não orais. Então eu prefiro gel
para reposição hormonal, e implante hormonal em algumas mulheres que preferem assim. A gente pode usar também injetáveis, mas os injetáveis no geral fazem muitos picos e a gente tem muito pouco controle sobre isso, então também talvez seja um início, mas para manutenção não é legal, na minha visão, na minha opinião. Então eu gosto muito do gel e gosto do implante. Lembrando que a progesterona no geral a gente tem feito muito mais oral, porque estudos muito recentes, acho que de 2 a 3 anos para cá, mostrou que para proteção de massa óssea e para a proteção do endométrio, que é aquela camadinha que fica dentro do útero, a progesterona oral é quem realmente dá resultado. Então o gel não mostrou mais benefícios até na gravidez nisso. eu tomei, né, no Progesterona começo. oral é muito comum. Então assim, se eu faço reposição numa mulher e estou usando gel de progesterona, isso eu já usei por muito tempo. Mas a gente viu que ela ajuda pouco no ganho, na proteção da massa óssea e na proteção do endométrio, que é uma questão. Porque toda vez que a mulher usa estrogênio, o endométrio, que é aquela camada de dentro do útero, que é o que sangra quando menstrua, ele dá uma espessada. E a progesterona me segura nisso. Então, para proteger aquilo ali, os estudos mostraram que a via oral é a melhor. Então, no geral, a gente tem preferido progesterona via oral. Estradiol, a gente pode fazer gel ou, como eu disse, via oral ou implante hormonal. E aí, a gente tem que bater um papo longo para saber qual é a melhor via para aquela paciente. E a via injetável e a via de implante hormonal. Existe melhor via, né? Também é sempre uma grande pergunta. Não, existe a melhor via para aquela paciente. Cada paciente se beneficia de uma forma de reposição hormonal. Tem pacientes que fazem reposição hormonal via oral, já trazem isso, que vem do ginecologista e estão muito bem. E os exames estão muito bons e não tem inflamação hepática, não tem distúrbio de coagulação, nunca teve enxaqueca, nunca teve trombose, não tem contraindicação para via oral, que também é uma questão. A gente mantém, não tem problema nenhum. Então, assim, é a melhor via para aquela paciente. Eu tenho pacientes que fazem gel e não tem benefícios, porque a metabolização na pele daqueles hormônios não são boas. Assim como eu tenho paciente que põe implante e não achou que seja tanta coisa. Então, voltando ao que você falou, chip da beleza, primeiro que chip não existe, gente, é implante. E o implante que ela tá falando, esse que as pessoas chamam de implante da beleza, que é totalmente errado, porque eu acho que a gente não tem que pensar em hormônios apenas para fins estéticos, né? Talvez seja uma das consequências de ter bons níveis hormonais, mas eu acho que essa não deve ser a principal busca. Esse hormônio que vem sendo usado, na verdade, é um derivado de progesterona que se chama gestrinona. Essa gestrinona ela tem um efeito antiestrogênico, então ela bloqueia o estrogênio da mulher e tem um efeito androgênico, então ela funciona como se fosse uma testosterona. Então ajuda no ganho de massa, definição. O que é a questão? Ela foi criada para mulheres que têm endometriose, que têm miomas, que têm sangramento disfuncional, mulheres que têm predomínio de estrogênio. Porque se ela bloqueia o estrogênio, as mulheres que têm muito estrogênio, nelas eu uso. Então, essa é a indicação do implante de gestrinona. Também vejo muito no consultório, as mulheres chegam, quero pôr gestrinona, falam, olha, será que você tem indicação? Vamos conversar. E muitas vezes a gente Porque mostra... eles também colocam porque vê uma pessoa que realmente emagreceu muito com implante, né? Mas aquela pessoa tinha indicação e ela chega, né? E aí quer usar, e não é pra todo mundo. Então, assim, será que emagreceu por causa do implante? Não, também emagreceu porque fez dieta, porque treinou e usou o implante hormonal, que ajudou a ter bons níveis hormonais. Mas, assim, gestrinona tem indicação. E por isso tantas mulheres hoje têm colocado e têm inchado absurdo. Eu conheço, tem paciente minha que já colocou gestrinona, não comigo, fora, voltou, ganhou 10 quilos em 2 meses. De retenção. De ganho de peso, de gordura, espinha, queda de cabelo. Então, o efeito muito ruim. Um efeito androgênico muito ruim, um efeito de retenção de líquido. Então, assim, eu evito muito. Eu só uso em casos que tem realmente indicação, que são essas que eu falei pra você, que foi o propósito da gestrinona ter sido criada. Bom, acho que é isso. E no restante, no implante também a gente pode pôr testosterona, a gente pode pôr estradiol. Então não é todo implante que é gestrinona, também essa é uma dúvida. Eu não quero pôr esse implante que o povo tá pondo, não. Minha amiga colocou e inchou. Não, mas ela colocou o quê? Gestrinona? A gente tá falando aqui de estradiol, de testosterona. Na verdade, o implante é a via. Você pode pôr qualquer tipo. Exato, de hormônio. Por aí. Assim, é muito amplo esse assunto, é muito longo. Mas eu acho que foi interessante, eu acho que eu pego como ponto interessante, assim, na verdade pra mim foi essa questão da preocupação mesmo, a questão hormonal. Porque a gente às vezes acha que é simples, mas assim, dá um certo medo, pensar cardiovascular. A gente falou de risco cardiovascular, perda de massa óssea, depressão, piora do padrão de sono, ganho de massa, gorda, perda de massa magra, que é a sarcopenia, e libido. Claro, muito importante. Então, assim, então, é um pacote, gente. muita Se você coisa. for pensar, a gente
a gente pode envelhecer com tanta qualidade por causa de um fator que você tem hoje tantos recursos para você melhorar, que são hoje igual isomoleculares, então não são os hormônios antigos. Também ninguém aqui vai fazer uma loucura. Você não vai no médico e vai, eu quero 10 vezes. Não, gente, a gente tá falando dentro de um padrão normal, Exato. fisiológico. E sempre com avaliação médica de alguém que entende, alguém que vai cuidar de você como um todo, de alguém que vai fazer uma coisa, como você tá dizendo, ponderada. É porque Então eu acho que teve nunca. uma época, por exemplo, sei lá, uns 10 anos atrás, as academias, assim, as pessoas faziam isso de forma muito errada, muito clandestina. Faz ainda. Faz ainda. Né? Mas talvez hoje as pessoas que não tinham conhecimento, hoje tem. Porque quem faz hoje faz sabendo que tá fazendo errado. Não, e é diferente, né? A gente tá falando aqui de reposição hormonal. O uso para fins estéticos em doses suprafisiológicas de hormônios diferentes, no geral injetáveis, totalmente diferente. Então acho que apague isso da sua mente, assim, que tire, né? Vira a chave. Isso não existe, foi algo que se você, sei lá, se você beber água em excesso também não vai ser muito bom. Então tudo que é feito de forma que não é equilibrada vai ser um problema. Então, mulheres que estão nos assistindo, esquece tudo isso. Se você tem algum desses sintomas que o doutor falou aqui, procura né? o seu médico para avaliar se essa é a causa também. Podem ser outros. E é muito importante essa avaliação. Que a gente vem mostrando, assim, a cada episódio nosso aqui, que são vários fatores, né? Mas eu penso que você tem que buscar. Eu tô bem, eu faço atividade física, eu tô dormindo bem, mas eu ainda tô sentindo que eu tô cansada, eu tô sentindo que eu não ganho mais. Minha energia piorou, minha libido piorou, vejo que eu tô mais irritada. Então acho que são bons sinais pra pessoa ficar alerta. E assim, gente, esse pod poderia durar aqui 2 horas, que a gente pode falar de metabolização hormonal, de estroboloma, que é uma coisa super, assim, razoavelmente nova, que são as bactérias do intestino. Enfim, a gente podia falar de um monte de coisas, de complicações de reposição, mas, assim, fica muito longo. Eu acho que, como a gente tá falando aqui, pro público geral, acho que já ficou acho que bem a ideia hoje era mudar o mindset. Mudar o mindset, que é o criar o alerta, que é o quê? Apague tudo que você ouviu até hoje sobre reposição, entenda que é bom pra quem precisa, pra quem é necessário. Exatamente. E que você tem que buscar o seu médico. E aí eu faço o meu, assim, aumento isso e procurar um médico que esteja, gente, atualizado. Você não pode chegar num médico que ainda tá usando hormônio. Você vai perguntar, é um hormônio isomolecular? Você aprendeu o nome agora, você anota. Mas assim, tem gente que não usa hormônio isomolecular, mas tem bons benefícios em doses baixas. Então também não é a minha maior crítica. Eu opto por usar hormônios isomoleculares. Eu prefiro. Mas também eu não sou totalmente contra. Como eu disse, tem pessoas que se dão bem com eles e tem bons resultados. E assim, hoje, até os hormônios que não são isomoleculares são muito bons. São muito melhores. É porque você tá lembrando daquele estudo que eu falei do Premarin? Não. Aquilo lá, assim, eu particularmente quase não vejo ninguém usar aquilo mais. Entendeu? Então a gente tem outros hormônios que não isomoleculares, mas que também são bons. Que não é o que eu costumo trabalhar. Então a ideia é essa. Vira a chave, esquece isso. Você não tem que passar pela perimenopausa, por nada disso. Sem qualidade de vida. Sem qualidade de vida. Gente, se você for pensar que pode começar, eu tô com 35 anos, vamos supor que daqui 2, 3 anos eu começo a viver a perimenopausa. Gente, eu sou muito jovem, eu tenho uma filha de nem 2 anos, eu quero ser mãe de novo. Exato. Como é que eu vou correr atrás dessa criança? Se aos 40 anos eu estiver morrendo, sem força física, sem nada. Então, a gente tem que buscar. Hoje, nós mulheres que estamos sendo mães. E você já fez uma fase de reposição de progesterona, depois melhorou e não precisou mais, você lembra? Isso. A gente já fez. E acho que é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Sejam sempre muito bem-vindos. Curte, compartilha, manda para várias pessoas que você acha que é bom ouvir isso, que quer aprender mais sobre saúde. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E a gente segue aí. Obrigada pela participação novamente. Espero que vocês estejam gostando. E vai lá no Instagram do Dr. Alceu e manda sugestões dúvidas. Pode ficar à vontade. Pra gente ter novos episódios bem legais, pra gente mudar o mindset. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau. Um abraço.